Olá, estamos iniciando mais um programa Jazz Ninjas aqui na TV Cultura e hoje temos um programa super especial com um mestre multi-instrumentista, Paulinho Branco. Obrigado pela tua presença, Paulinho. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. Uma boa tarde, uma boa noite a todos. Eu gostaria de falar um pouco da nossa história aqui. Especial, porque ele abriu a casa dele, que é uma obra de arte. A casa dele não é só uma casa, é um estúdio, é uma obra de arte, tem uma bateria sensacional, construída com muito carinho, com muita tecnologia, mas inclusive é isso que eu vou perguntar agora para você. Paulinho, como é que foi, qual é a história dessa bateria, por que ela foi construída, com o que ela foi construída, quem construiu e quem está envolvido no projeto? Então, essa bateria surgiu de uma necessidade, de um apelo ecológico, porque eu estava assistindo um canal da National Geographic e tinha uma reportagem falando do lixo nos rios e nos mares, né? E apareceu uma imagem assim sobre os rios na Califórnia, que você não via água, ela só parecia lixo, né? E depois, numa velocidade rápida, um filhote de tartaruga saindo do ovo e o casco da tartaruga era um invólucro de garrafa PET. Aquilo me chocou muito e eu lembrei de uma bateria que eu tinha dado para o Ian, meu filho, né, batera, quando ele tinha 10 anos, e eu lembrava que eu tinha um pedal de bumbo. Daí eu cheguei para minha mulher, para a Eric, e falei assim, se você lembrar de onde está esse pedal, eu vou construir uma bateria com material reciclado. E ela achou esse pedal e eu comecei a construir. Mas o mais incrível nessa história é que assim, nós começamos a achar realmente peças que tinham relevância para montar uma bateria. Peças realmente, vocês vão ver depois, né, a batera montada agora, que apesar de tudo a manutenção é difícil, porque é um instrumento feito em casa, é orgânico, né, artesanal, então tem que ter uma manutenção. Mas enfim, ela tem uma sonoridade, ela foi afinada e ela tem mais de 5.000 peças, né, em toda a construção, e foi construída por mim e pela Érica, né, minha parceira, que é vocalista também. Depois eu vou contar também sobre o nosso trabalho. E essa bateria levou aproximadamente de 7 a 8 anos para ser construída. 7 a 8 anos. Isso, e tem algumas doações de alguns bateristas. 10%, assim, alguns pratos, porque é muito difícil você achar prato de bateria na rua, né? O pedal de bumbo, eu tenho uns 4, né? 3 de doação, esse que a gente tinha da bateria do Ian. Enfim, ela tem uma afinação e o nome ela foi denominada África, né? Por fazer jus ao nome, né? Por toda a história, né? Por todo o começo da humanidade, enfim, o ritmo, enfim, tudo a ver com o lance do racismo, de toda a história, né? Do problema que ainda existe, né? Aqui no Brasil. E a gente tem que comentar, tem que lutar por isso. Uma luta, entre aspas, evidente. Mas, enfim, o nome foi realmente muito bem definido.
E esse projeto, ele é claro, ele é vitalício, não tem fins lucrativos, mas é designado também para as crianças, para tirar algumas crianças da rua. Se a gente conseguir evitar que uma criança, de 100 crianças, uma não vá para o lado do crime, isso vai ser muito favorável, né? E até porque a gente pode ensinar como construir, fazer uma arte com as peças, e isso faz parte também do projeto, para as escolas municipais e estaduais. Nós estamos aqui conversando com Paulinho Branco, esse ninja do jazz, multi-instrumentista, que nos recebeu na casa dele. Então, eventualmente, vocês vão escutar algum carro passando, porque a gente está na casa dele hoje, aqui em Curitiba, aqui no edifício Rui Barbosa, na frente da Praça Santos Andrade, no centro aqui histórico de Curitiba. E queria conversar. Então, e hoje é interessante porque a gente não está falando só sobre música, não. Aqui no nosso programa, Jazz Ninjas, a gente conhece o nosso ninja. E ele está falando sobre vários temas, e é isso que é muito legal. A gente está conhecendo um pouco mais do Paulinho hoje, e ele vai falar um pouco do método musical que ele está criando, que ele está, não só, já criou. Como é que funciona esse método, Paulinho? Então, gente, é o seguinte, eu vou mostrar aqui rapidamente a capa, a foto foi o Ian que fez, que tem o teclado com a campana do sax tenor aqui, né? Método de harmonia e improvisação. Claro, tem o índice, é legal a gente dar uma olhada. O que é interessante aqui é que o assunto é seguido step by step. Eu costumo dizer o seguinte, eu sempre tive problemas antes de fazer uma escola de jazz, porque eu acho que assim, toda a matéria, ela deve ser feita, por exemplo, música, harmonia, que nem matemática, física, biologia, química. Né? Se você for fazer matemática e pegar raiz quadrada, por exemplo, já de cara, e a pessoa não sabe multiplicação e divisão, não vai ter como compreender raiz quadrada. Então esse método, como os suíços são muito pragmáticos, né? Foi uma escola lá em Lausanne, eles seguiram passo a passo, então você consegue compreender os tópicos da matéria. É claro, é um método básico. Isso que é básico, né? É básico. Ele ninguém consegue. Não, ele já tem partes avançadas. Ninguém consegue fazer um método completo, né, galera? Ainda mais a gente que. Eu me considero um aprendiz também, claro. Lógico, a gente é neófito, ainda mais com a nova geração, nova geração, com músicos incríveis, a gente está aprendendo com esses músicos jovens, né? Mas antes de você seguir aqui, deixa eu interromper para perguntar uma coisa. Dona Raquel, que eu conheci hoje, muito simpática, inclusive, como é que ela influenciou na tua carreira artística? Cara, essa pergunta eu acho uma das mais importantes, sabe? Porque assim, a gente tem que dar importância da onde a gente vem, né? Aquelas pessoas que realmente dão força pra gente, né? Quando percebem que você realmente está dedicado. Então, minha mãe, quando ela percebeu, dos 9 para os 10 anos, depois que eu queimei a perna e tal, não pude mais jogar, eu sempre me interessei muito por esporte, né? Basquete, vôlei, futebol e tal, corrida, aquela coisa. Mas eu sempre, desde pequenininho, lá em Paranaguá, eu lembro que com 1 ano e meio eu fiz uma música. Eu nunca esqueço. 1 ano e meio? Com 1 ano e meio. Era puni papá, puné, mamá, de, e mieta, pau, não sei o quê. Daí eu falava o nome dos meus irmãos com o apelido, Teteia, Nanaco, Tico, não sei o quê. Cara, nunca esqueço.
E aí eu cantava, cara, no braço da enceradeira, sabe? E a mãe tinha uma radiola daquelas antigas, aqueles vinil grossos, assim, de choro, de boleros, salsa, de música clássica, né? E eu lembro que eu tive um vinil do Elvis Presley e o de um pianista fantástico, assim, né? Que eu me interessei demais por aquilo. Eu tinha 3 para 4 anos. Então eu já tinha muito interesse. Mas só que depois disso, o futebol, com os anos 70, aqui em Curitiba, ele pegou demais a gente com aquela seleção fantástica, que eu posso dizer todos os jogadores para você. Eu vou dizer depois que quem se interessar. Então eu estava muito ligado no futebol, aquela revista Placar e tal. E como eu queimei a perna, parece que foi uma coisa do destino. Eu não pude mais jogar. Então a música, vindo com meu irmão, ligadíssimo, assim, em vinil e tal, e ele trazia, por isso que aqui na decoração tem muito vinil. Depois que ele faleceu, foi muito chocante, claro, minha mãe que me deu a notícia, só que ele deixou o legado dele. Entendeu? Porque a minha mãe comprou a briga e ela fomentou, desde que ela viu que eu não parava de estudar, eu estudava 10 a 12 horas por dia. Passei na Belas Artes, consegui entrar na EJMA, École de Jazz et Musique Actuelle de Lausanne, passei em primeiro lugar. Olha só. Em 5.000 alunos, Muito eu bacana. e o Mário Conde. Eu tenho orgulho de falar do Mário, porque o Mário morou lá em casa e a gente estudava 10 a 12 horas por dia. Continuamos a estudar assim. O Mário sempre foi um cara muito O estudioso. pessoal que curte o programa, só um parêntese, a abertura do programa é a composição do Mário. É a composição do Mário, grande compositor também. Marília Giller foi uma pessoa importantíssima na minha vida, porque primeiro que ela é mãe dos meus filhos, né? Dos 2 filhos do casamento com ela, e tem o João Pedro, que é filho com a Alexandra Justiniano da Silva, que também é um cara incrível, né? Então essas pessoas, elas determinam a minha vida, entendeu? Por isso que nesse documentário eu não posso esquecer de ninguém, eu não admito que eu esqueça de ninguém. Você está acompanhando o programa Jazz Ninjas aqui na TV Cultura, na internet, nas redes sociais. E hoje a gente tem Paulinho Branco, esse ninja multi-instrumentista, conversando com a gente, um papo super solto. E como vocês sabem, o nosso programa, a gente também fala sobre outras coisas. Não é só sobre música não, para conhecer melhor o nosso músico. E agora eu queria falar um pouco sobre as suas composições. Como é que funciona, de onde vem sua inspiração e qual é o estilo que você compõe? Se você disser que é jazz, eu vou ficar assustado. Como é que funciona o teu processo de composição? Então, eu acho essa uma pergunta muito massa mesmo, que assim, é difícil a gente falar sobre uma inspiração que vem, né, digamos, do insight, né, do além. Se eu fizer uma pergunta para vocês vão achar interessante, que a parte mais bonita, geralmente, digamos assim, de 80% a 90% das composições, geralmente a parte mais interessante é a parte A. Não sei se já perceberam isso. Porque a parte A, ela veio do insight mesmo, da inspiração. E o restante, né, digamos assim, em termos de estética da forma, né, de parte A, B, C, ou A, B, A, que são as formas tradicionais de temas jazzísticos, de blues,
né, que é o esqueleto do jazz, que eu costumo dizer que o blues é o esqueleto do jazz, né? Porque tem muita gente que acha que jazz é um tipo de música. Não, na realidade o jazz é uma concepção, né? E onde ainda existe o estudo da harmonia, os acordes e suas escalas, enfim, dentro de um conceito técnico, né? Mas se a gente for reparar, as partes B, C, que se desenvolvem de um tema, elas são mais racionais. Então a composição, claro, a arte é pura, né? Eu costumo dizer uma coisa assim, que o maior paradoxo que existe no jazz é cover de jazz, né? Você vai fazer o cover de jazz, não dá, né? Porque o jazz o jazz não tem como fazer cover de jazz. A parada do jazz é assim, a improvisação, a palavra improvisação, apesar de todo mundo pensar em termo literal, vamos improvisar alguma coisa, mas não. A improvisação no jazz, ela é um termo técnico, porque você vai estudando saídas para você compor na hora o solo. Então existe a forma do tema, vamos supor, o Wave, né, do Tom Jobim, que eu acho que é uma referência muito importante. Tom Jobim, um grande gênio da composição no mundo, né, respeitadíssimo. Então, assim, o Wave, ela tem a parte A, né, que é... Aí o segundo A, aí o B. Aí o último A. Entendeu? Então, A, B, A. Essa é a forma do tema. E aí o músico vai improvisar em cima dessa forma. Esse improvisar é entre aspas, porque ele vai seguir aquela cadência harmônica, aquela progressão, as escalas dentro dos acordes, né? Tem alguns temas que são, por exemplo, essa é uma música tonal modal, que a gente diz, né? Em função da tonalidade, em função da modalidade, e que acaba tendo miasmas de blues. Então, por exemplo, o Charlie Parker, aquele jazz mais rapidinho, né? Digamos assim, que é o bebop. É blues, a forma é blues, né? Louis Armstrong, nos anos 1910, 1920, blues total a forma, né? Se você pegar Miles Davis, quando ele estava tocando com o Charlie Parker, a forma era blues, toda a forma é blues. O próprio Coltrane, depois que ele pegou... Porque eu falo sempre no Parker, no Coltrane, no Wayne, que é a mesma coisa que falar de piano e não falar de Beethoven, Mozart, Chopin e Bach. Então eu falo de saxofone, de jazz, falando sempre de Miles, Coltrane, Parker, porque não adianta, é a escola. Claro, tem a escola brasileira do Hermeto Pascoal, que eu sempre vou colocar aqui como realmente a nossa nutrição do jazz brasileiro, né? O jazz Brasil, né? Com uma incrível concepção que mereceria 10 programas só para Hermeto Pascoal, né? Então, assim, mas pegando os grandes caras da transição ali, 40, anos 30, 40, 50, que foi muito, muito fértil, você vê que tudo é blues, a forma, a estrutura é blues, né? A concepção jazzística seria improvisar com as devidas escalas, nos devidos acordes, nas devidas formas. Então tem as formas mais livres. Teve até um cara que chegou e falou: pô, mas Paulinho, você era roqueiro. Eu era não, eu sou. Porque tem até, quem duvidar disso, o fusion, que é o jazz rock, foi criado quando Miles encontrou Jimi Hendrix. Esse encontro surgiu o Beatles Brew, o álbum Beatles Brew, que dá esse conceito de abertura para todas as tribos, entendeu? O Miles, ele tem uma importância tão... Se eu tivesse que dizer um nome, que é difícil dizer um nome, né? Porque não existe essa de você idolatrar alguém, mas o Miles seria o cara do século XX na música.
Então, já que o assunto é composição, veja bem, é difícil a gente determinar um padrão para a composição. Assim como um artista plástico vai fazer um quadro, né? Claro, a gente tem as referências, né? Porque quando a gente quer evoluir, a gente volta para o passado, para pegar os mestres, né? Então, nesse sentido, por exemplo, eu acho que é importante um toque que eu daria assim para a galera que está... Eu me considero iniciante na composição, mas já faz mais de 4 décadas que eu tenho minhas próprias músicas. E elas estão, claro, elas estão também progredindo. Mas eu gosto de umas coisas também, quando eu não tinha noção sobre algumas leis de harmonia, composição e contraponto e tal. Mas eu acho que o importante é o seguinte, é você viver o que toca e tocar o que vive. Por exemplo, tem alguns músicos, assim como o Hermeto, por exemplo, o Miles, né, o Jobim. Eu acho que esses compositores, alguns compositores, lógico, do MPB, né, que eu acho assim a música popular brasileira, a melhor música popular do planeta, sem dúvida nenhuma, a mais rica, né? Então, assim, eu acho importante você conseguir passar aquela sensação, porque às vezes você compõe racionalmente, né? Mas talvez não fique tão legal porque ficou meio cerebral, meio técnico. E aí quando ela vem, essa ideia do além, que a gente não sabe de onde é, que é a pura inspiração, eu acho que se você conseguir manter aquela ideia e tentar dar uma estrutura para ela, uma forma, uma ética,
né, da forma como a gente estuda na música, porque tem o assunto som, o assunto acústica dentro da física como matéria, né, e o assunto música, que virou uma ciência, uma arte com lógica e com técnica, né, mas aí tem a inspiração. Eu acho que é importante usar esses elementos e você tentar passar aquela tua história daquele momento da vida para a música. É isso. Olha só que definição sensacional. Nós estamos conversando com Paulinho Branco, esse ninja multi-instrumentista, toca piano, toca vários sopros, toca harmônica, toca violão, toca baixo, bateria. Mas hoje a gente não vai falar sobre isso, não. Hoje a gente vai falar sobre outros temas e a gente queria falar sobre o CWB Jazz Club e também os eventos que vocês promovem, enfim. Ótimo isso, Rodrigo, você abriu um leque bacana, porque desse projeto, ou melhor, eu acho que assim, dos grupos que a gente faz parte, assim, porque eu tenho o meu grupo, o Sotaque, com meus filhos, que é o nosso, digamos assim, é o nosso filão maior, né, que iniciou com a Marília, mãe dos meninos, né, que é uma importantíssima personagem na minha vida e na história da música aqui, né? E cujo, né, os meninos saíram da gente, né? Que hoje formam, tanto com a Marília, o trabalho com ela, com o Sotaque eles continuaram mantendo, e ainda tem o Canguiri e o Zebra, que saiu, eu e a Érica. Desses grupos e mais alguns que a gente faz parte, no Vale da Música, convidados de alguns outros eventos, como do grupo lá da Gardens School, do Jonathan Lopes, que é uma empresa coligada com a gente, né? E outros grupos aqui também, tem vários, né? Então tem alguns músicos que estão começando a se conectar e interagir. O CWB, ele reúne o Sotaque, certo? Sim. Que vai fazendo a apresentação de abertura, o Zebra, que seria a Érica, e eu, fazendo piano, voz e piano, no caso, um trabalho suave, sutil, mas muito estudado, né? O Canguiri, que é o trabalho dos meus filhos, que é maravilhoso, que é uma outra concepção já, sabe, de vanguarda e de muita, sabe, de muita história. Eles realmente vivem o que tocam e tocam o que vivem. E aí a gente abre para as jump sessions e outros grupos que queiram trazer. Por exemplo, tem um trio, um quarteto. A gente quer apresentar 2, 3 músicas, claro. E tudo isso a gente faz o quê? Que apresente esses grupos e de várias tribos possam tocar juntos, entendeu? Formando uma apresentação inédita e exclusiva. Infelizmente está acabando aqui a nossa conversa super gostosa que tivemos com o Paulinho Branco aqui na casa dele, casa estúdio, uma obra de arte. Obrigado por nos receber aqui na sua agradeço, casa. Rodrigo. Um programa especial aqui na sua casa. Foi um prazer muito diferente. grande mesmo. E conforme a nossa praxe, todo programa a gente entrega a medalha ninja para o nosso ninja do dia. Uau, cara. Muito obrigado. Que honra. Cara, que honra. Obrigado, querido. Aqui eu tenho que abrir essa. Tá bom. Cuidado Obrigado. com essa Olha, medalha, ela é uma olha medalha que coisa ninja bonita, gente. de verdade. Olha só que honra aqui. A gente receber isso, eu quero dividir. Ela vai cair aqui. Eu quero dividir essa placa aqui com a minha mãe, porque ela realmente acreditou em mim, no meu empenho, né, na minha dedicação à música. E em seguida aos meus filhos Ian e Alan Giller Branco e também ao João Pedro Justiniano da Silva Branco. As minhas netas Mel e Flora, a minha parceira maravilhosa, que encara todas comigo, Érica Bruce dos Santos, e ao meu sobrinho Bruno Branco, filho do Edson Branco, que idealizou esse espaço aqui em cima do CWB Jazz Club. Quero agradecer também à TV Cultura, através do Rodrigo Irala e sua família e sua equipe.
E dividir com todos os músicos aqui de Curitiba, do Paraná, da Ilha do Mel, de Paranaguá, minha terra. E aos jovens talentos que estão vindo aí quebrando tudo, né? Isso aqui só significa que eu tenho que ter mais responsa ainda, eu tenho que estudar mais ainda. Obrigado, querido. Eu que agradeço. A foto aqui, ó. E até a próxima.